Olá, vamos para mais uma aula de Direito Processual Civil e o tema de hoje será processo e procedimento. Inicialmente, vamos dar uma olhada nessa sequência que representa um processo, para que possamos entender o que seria um processo. Olha só, temos aqui que dentro de um processo nós vamos ter, ele sempre vai iniciar com uma ação, o qual vamos dar o nome de petição inicial. Esse processo precisa passar por uma distribuição se tiver mais de um juiz competente, que irá dar um despacho ou uma decisão interlocutória, dependendo da situação, que via de regra é um despacho, onde ele recebe e ao receber ele manda citar a parte para que ela compareça à audiência de conciliação e apresente uma contestação. Daí, analisando mais ou menos, é lógico que esse processo desenrola com audiência de instruções, com alegações finais, com sentenças, recursos, acórdão, até começar a fase de execução. Quando dá o trânsito em julgado, começa a fase de execução. Mas observa-se aqui essa fase inicial para poder entender o que é processo. Verificamos aqui que dentro de um processo existem vários atos processuais. Então eu posso dizer que processo é um conjunto de atos processuais. Conjunto de atos processuais. Como? Ora, esse conjunto de atos processuais ele está devidamente ordenado. Ele respeita uma ordem legal, porque se ele desrespeitar essa ordem legal, ele pode ferir aos princípios que já estudamos, o princípio do devido processo legal. Dê ao processo que lhe é devido. Então eu posso dizer que processo é um conjunto de atos processuais devidamente ordenado, organizado, ou seja, respeitado uma ordem que a legislação dá, seja o rito comum ou o rito especial. Cada um dos ritos vai dar uma ordem. Então, o conjunto de atos processuais ordenados para quê? Por qual a finalidade? Para que seja analisado, concedido uma tutela. Quem provoca o judiciário busca uma tutela para reparar uma lesão. Aí nós vamos voltar lá para o artigo 189 do Código Civil, para reparar uma lesão ou uma ameaça de lesão, que é o que diz o artigo 5º, inciso 35. Ou seja, o autor pode provocar o judiciário, enfim, em busca de uma tutela que lhe seja satisfativa. E para provocar o juízo é preciso ter-se, essa tutela será dada dentro de um processo. Então, o primeiro ato processual vai ser apresentar uma ação. A petição inicial. Tá. Se eu sei que processo é um conjunto de atos processuais, por que conjunto? Se eles não tiverem agrupado sobre o mesmo número, eles não são chamados de processo. Eles são chamados apenas de atos processuais. O que é um ato processual? São acontecimentos, olha só, a ação, a distribuição, o despacho do juiz, ou a decisão, ou a sentença, que são as formas do juiz conversar dentro de um processo, ou mesmo o ato meramente ordinatório, que são praticados pelos servidores e convalidados pelo juiz, as citações, intimações, as contestações, os recursos, tudo isso são chamados de atos processuais. E esses atos processuais, ou seja, que são
acontecimentos, fatos que ocorrem no curso do processo, dentro de um processo, eles vão ocasionar efeito jurídico. Despacho não tem natureza decisória. Então eu vou dizer, calma lá. Então os atos processuais eles não vão produzir, nem sempre vão produzir efeitos jurídicos. Porque o despacho, como todo mundo sabe, não tem efeito, ou melhor dizendo, não tem natureza decisória. O fato do despacho não ter natureza decisória não quer dizer que ele não tem efeito jurídico. Porque o juiz vai dizer, cite-se o réu, olha o efeito. Ele vai dar um prazo para ver a citação do réu. Ele vai designar uma audiência através de um despacho. Isso não vai gerar prejuízos para as partes. Por isso ele não tem natureza decisória, ele não decide nada. Mas ele impulsiona o processo. E a partir do momento que ele impulsiona o processo, há sim um efeito jurídico. Então não confundir efeitos jurídicos com decisão, o efeito da decisão. Porque no processo eu posso ter vários efeitos jurídicos e nem todos eles são de natureza decisória. Vamos lá então, continuando. O artigo 2º do CPC diz que o processo começa por iniciativa da parte. Que parte é essa? Ora, eu tenho no processo parte autora, parte ré. Alguém pode dizer, mas temos também os terceiros interessados. Se tiverem fora do processo, é terceiro. A partir do momento que entraram, ingressaram no processo, eles passam a ser partes. Eles vão se posicionar em que lado do processo eles vão ficar. Então, via de regra, aquele que tem a lesão ou a ameaça da lesão é que tem o direito de agir, de propor a ação. Então, o processo começa por iniciativa da parte interessada ou da parte autora, no caso. E o artigo 284, para corroborar isso que nós estamos falando, diz o seguinte: todos os processos que vão começar pela iniciativa das partes deverão ser registrados. Ora, se eu não registro a ação, não forma um processo, não inicia um processo. Então eu posso dizer que a ação é um ato processual que dá início a um processo. Por isso, o nome petição inicial. A ação é uma petição inicial porque é um pedido que inaugura, que inicia todo um processo. Então, a ação tem natureza de ato processual e ela é praticada dentro de um processo. Só que diz o seguinte, olha só, todos os processos estão sujeitos ao registro. Eu vou registrar quem? A petição inicial. Se não tiver um número, não tem processo. Então, o que é que eu vou registrar? Todos os processos estão sujeitos a um registro. Como começa esse registro? A partir do momento que se propõe a petição inicial. A partir do momento que eu apresento a petição inicial. Quando é que se dá o registro? Com o protocolo da inicial. Então, o processo vai começar pelo registro ou protocolo da inicial. Já sei o que é processo, o conjunto de atos. Então, ele inicia por provocação da parte. Então, vai sempre ser provocado por alguém que tem legitimidade e interesse para provocá-lo. Então, um dos requisitos básicos da ação seria interesse e legitimidade. Mas também diz que o processo, no próprio artigo 2º, diz que o processo se desenvolve por impulso oficial. Ora, o que seria impulso oficial? Aqui, requerimento da parte. Aqui, impulso oficial.
O processo começa por iniciativa da parte, princípio da inércia. Mas a partir do momento que se provoca o processo, por exemplo, a distribuição, eu não preciso pedir na minha petição inicial, ficar provocando, seu juiz, faça a distribuição. Seu juiz, defina se você vai atender ou não a minha tutela e cite-se o réu. Eu não preciso pedir a citação do réu. O juiz automaticamente, se ele receber a petição inicial, ele vai mandar citar o réu. Eu não preciso, quiçá, pedir na petição que seja recebida a minha ação, que ela seja conhecida. Conhecida é quando você dá a sentença. Eu não preciso fazer isso, porque isso já faz parte do impulso oficial. O que? É um ato de ofício. É um ato praticado pelo juiz sem a necessidade de haver requerimento da parte. O juiz automaticamente, sabendo da existência de um processo, de um CPC, ele vai agir de acordo com o que determina a legislação. Vai dar ao processo o que lhe é devido. Porque se assim não o fizer, mais uma vez, volto a lembrar, fere o princípio do devido processo legal. Então, aqui no artigo 284 diz que toda a petição inicial, para que se inicie um processo, ela tem que ser registrada, e no momento do registro você vai ter um processo. Processo que não está registrado não existe. Ou seja, quando há o protocolo da petição inicial, eu tenho automaticamente o registro dele, e isso surge um processo. Protocolou, registrou, mas eu tenho que requerer. É provocado pela parte autora, a parte interessada. Já a distribuição, o que seria distribuir? Distribuir a jurisdição? Jurisdição, dizer o direito? Não, nós já vimos lá nas aulas iniciais que jurisdição ela é una. O que se distribui é competência. E nós já vimos também lá nas aulas iniciais que a competência em primeiro grau, por exemplo, na estadual, eu tenho competência das vara da família, da vara da fazenda pública, competências residuais. Então, aonde houver mais de um juiz, haverá distribuição. Se houver só menos um juiz, não há necessidade de fazer distribuição. E quando se fala aqui em distribuição, não é simplesmente distribuição, é distribuição por sorteio, porque eu tenho dois tipos de distribuição. Distribuição por sorteio, onde eu vou distribuir a competência. Quem será o juiz competente para analisar se tem mais de uma vara de competência residual, como aqui no estado de Roraima são 6 varas de competência residual, tem que haver uma distribuição por sorteio. Agora, por exemplo, na Justiça Federal, eu só tenho um juizado especial civil. A distribuição lá não será por sorteio. O juiz vai tornar prevento desde o momento do protocolo, do registro do processo. Ele já torna-se prevento. E quando haverá distribuição por dependência? A distribuição por dependência, inclusive eu tenho que falar nas preliminares da minha petição inicial, eu quero a distribuição por dependência quando houver, por exemplo, a conexão, a continência. Ou seja, eu tenho uma ação que está em curso e essa segunda ação que eu estou entrando, ela vai intervir lá naquele outro processo, ou então ela vai ter o mesmo desdobramento daquele primeiro processo que eu já falei no juízo, onde pode haver uma identidade de parte, nem sempre, mas existe sempre algo que torna comum, ou a causa de pedir, ou os pedidos. Nem sempre é necessário haver as partes serem comuns para haver a distribuição por conexão ou distribuição por dependência. Vamos lá, como é que se forma um processo?
E é sempre bom ter em mente o artigo 240, que diz o que? Apesar de ter o legislador escrito de uma forma meia confusa, mas dá para entender bem que a citação válida, ainda quando ordenada por juiz incompetente. Ora, calma lá. A citação válida, ainda quando ordenada por juiz incompetente, ficou meio esquisita essa frase. Então, o correto é você entender: a citação será considerada válida ainda que ordenada por juiz incompetente. E essa citação, mesmo que ordenada por juiz incompetente, ela vai induzir a litispendência, coisa litigiosa, ou seja, ela não vai ser anulada por nenhum tipo de vício. Ela será considerada válida. Então, para que eu tenha um processo, eu necessito de uma citação válida, porque se eu não tiver uma citação válida, eu não vou conseguir fazer a triangularização judicial. Eu não tenho a relação jurídica completa. Nós já vimos que cabe ao autor, cabe ao autor protocolar sua petição inicial para dar início a um processo. Então, o autor, quando ele protocola a petição inicial, ele tira o juízo da inércia. A distribuição, nós já vimos que é por impulso oficial. Então, o juiz, diante disso, já tem que analisar esse pedido inaugural. Ele não pode deixar de analisar. Foi tirada a inércia, ele vai ter que analisar. A partir do momento que ele analisou e ele recebeu, se ele receber a petição inicial, o próximo ato é mandar citar o réu para que ele compareça à audiência e apresente a contestação. Essa citação válida, ela completa o ciclo e ela torna litigiosa a coisa. Então, só é uma citação válida que vai tornar litigiosa a coisa, que vai gerar litispendência e todos os efeitos processuais, coisa julgada e tudo mais. Então, não só isso, porque daqui, quando eu falo induz litispendência, litigiosa a coisa, isso aí só são meramente exemplificativos, porque ele cria outras coisas, como, vamos dar exemplo aqui, a coisa julgada. Então, todos os efeitos que tem dentro de um processo, eu só vou conseguir se tiver a citação válida. Citação é o momento que o réu toma ciência do processo, que existe alguma ação contra ele, é o momento que é oportunizado para ele fazer a defesa. Ele não é obrigado a se defender, mas é oportunizado para ele o direito de se defender. O direito do contraditório da ampla defesa. Vamos lá então. Todos os processos devem ser distribuídos, desde que haja mais de um juiz competente, é o que diz o artigo 284. E nós já vimos lá atrás. Vamos aqui pensar em divisão da jurisdição? Não há divisão de jurisdição, lembrem bem disso. Então, seria divisão de quê? Divisão das competências. Então, eu tenho, na primeiro grau, as competências da fazenda pública, a competência da família, a competência residual e a competência dos juizados especiais cíveis estaduais. Então, aonde eu tenho mais de uma vara ou um juizado ou um juízo competente, automaticamente haverá distribuição. Naqueles que só tem um, a distribuição não será por sorteio, vai direto desde o momento do protocolo da ação. Então não há sorteio. Nesses casos, vai sortear para ver quem será o juiz competente, qual é a vara ou juizado competente. Registro, vamos pensar então. O processo começa com provocação da parte que faz com registro. Protocolou a ação,
registrou o processo, começou a fase litigiosa. Vem depois a distribuição. É ato de ofício. Juízo de admissibilidade, o juiz vai analisar o processo, primeiramente, se a petição atende, se há necessidade, se há possibilidade de continuar aquele processo. Vamos parar nesses 3 primeiro para analisar melhor ainda. Já vimos no artigo 59 que o juiz prevento. Quem é o juiz prevento de determinada ação? Depende. Se houver apenas uma, a prevenção do juiz se dá no registro. Por que no registro? Porque não tem como se fazer a distribuição e só tem um. Então não haverá aquela distribuição por sorteio. Registrou, já sei quem é o juiz prevento. Locais que só tem uma vara competente, um juízo competente. Prevenção se dá no momento do registro do processo, ou propositura da ação, ou protocolo da ação. Quando é que ela vai dar essa prevenção? Se dará na distribuição. Ela só se dará na distribuição se houver mais de um juiz competente. No registro, quando tiver apenas um. Na distribuição, se tiver mais de um juízo competente. A mesma coisa a competência do juízo. Ora só, para saber quem é o juiz competente, aqui, quem é o juiz competente? O registro vai me dizer quem é o juiz competente? Não, porque o registro só é a propositura. Vai ser a distribuição. Quando ele for distribuído, eu vou saber quem é o juiz competente, se é o da primeira ou se é da segunda vara. A mesma coisa aqui na competência residual. Quem é o juiz competente no registro? Não sei. Quando houver a distribuição, ele vai dizer, olha, a distribuição para a terceira vara. Então, esse tornou-se o juízo competente. Então, lembrando de novo, jurisdição não se divide. O que se divide são as competências. E como nós falamos, a citação será considerada válida, mesmo que ordenada por juízo relativamente incompetente. Depois nós vamos estudar detalhadamente isso daí. Então ela será considerada válida. Para ver relação jurídica é necessário que haja uma citação válida. E mesmo que ordenada por juiz incompetente relativamente, ela será considerada válida. No juízo de admissibilidade, aqui o juiz vai dizer se recebe ou não recebe. Professor, então aqui é protocolada a ação, e aqui ela vai ser recebida, ou seja, atende os requisitos? Se não atender os requisitos, não será recebido. Se ela tiver vício, não recebe. Se ela não tiver vício, recebe e manda citar. Se tiver vício, aí vai analisar. Se for vício insanável, extingue-se. Se for um vício sanável, manda emendar. Então, tem vícios, recebe ou não recebe, de acordo com o tipo do vício. E é o que diz o artigo 334. Então, vamos analisar agora o juízo de admissibilidade. Abrir um pouquinho melhor ele. Ele diz assim mesmo: se a petição inicial preencher os requisitos. Se ela preenche os requisitos, o juiz tem que designar a audiência de conciliação ou de mediação. Quem vai escolher isso? É o autor lá na petição inicial. E nós já vimos entre os pedidos do artigo 319, inciso 7, que diz que a petição inicial deverá conter a opção pela audiência de conciliação ou mediação. Se não tiver, o juiz vai entender que trata-se de um vício. Ora, não preencheu. Se preencher, ele manda fazer. Se não preencheu, ele manda emendar e diz: manifeste o autor acerca do tipo de audiência, se ele quer a mediação ou se ele quer a conciliação.
O juiz pode decidir no lugar dele? É lógico que não. O artigo 141 é bem claro que o juiz só pode decidir na medida daquilo que foi pedido. O juiz não pode ir além. Se ele vai além, ele eiva a sua decisão com a pecha da extra petita, dando algo que não foi pedido. Se atendeu, designa, cita. Se não atender os requisitos do artigo 319 e 320, o juiz manda emendar no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento, é o que diz o artigo 321. Agora, se a petição inicial não tiver nenhum caso, nenhuma hipótese jurídica que ocasione a improcedência liminar do pedido, que está no artigo 332, e vamos estender para o 330, se não tem nenhum caso de improcedência liminar ou de indeferimento do pedido, aí, mesma coisa, o juiz vai receber, citar e designar a audiência. Agora, se ele encontrou, se for o caso de haver uma improcedência, o juiz vai extinguir o processo, seja no caso do artigo 332, ou seja no caso do artigo 330, onde há um vício. No 332, por exemplo, a pessoa pede condenação de alguém por jogo de azar. O juiz tem que analisar? Tem. O juiz é necessário dizer, olha, emenda a petição inicial? Não. O juiz vai julgar o processo e vai dizer, infelizmente, no caso, vou extinguir com resolução do mérito, porque jogo de azar não pode ser executado no Brasil. Pronto, acabou. Extinto. É um pedido onde a decisão é uma decisão onde vai se embasar que o pedido está contra a lei, já não tem como decidir contra a lei. Então ele vai indeferir de plano. Vamos voltar ainda para o juízo de admissibilidade. Se a petição não preencher os requisitos 319 e 320, que é o caso aqui, ó. Se não preencher, o que é que o juiz vai fazer? O juiz vai dizer, ó, emenda a petição inicial no prazo de 15 dias. E se não emendar? Não emendou? Indefere a petição inicial. Indeferimento de petição inicial se dá através de sentença? Sim, o artigo 485 é bem claro. O juiz não resolverá o mérito se indeferir a petição inicial. Ah, professor, mas o 485 trata-se de ação? Sim. Vamos lá para o artigo 203, parágrafo 1º, que diz: o juiz indeferirá nos termos do artigo 485, nos termos do artigo 487, o juiz julgará o processo. Sentença é o ato processual onde o juiz vai julgar o processo. Então aqui 485, chama-se de sentença processual. Ora, se houver emenda, o juiz faz a segunda parte do artigo 334, designa a audiência e manda citar o réu. Porque se não houver citação, não há de se falar em relação jurídica formada. O réu não é citado, o réu não é chamado, não formou o processo. E no caso, se for o caso de improcedência, se não for, eu sei que o juiz vai mandar citar. Se for o caso de improcedência, aí eu tenho duas. Por vício insanável, como no caso da inépcia, a petição será indeferida. Se indeferir, sentença processual. Sentença que não se resolve o mérito. Mas no artigo 332 diz o seguinte: nas causas que dispensam a fase instrutória, o juiz, independentemente de citação do réu, julgará liminarmente improcedente.
julgará liminarmente improcedente o processo que contraria a súmula, acórdão, entendimento firmado, enunciado de súmulas, ou seja, em outras palavras, além disso, de lei. Se alguém pede algo contra a legem, é lógico que o juiz, muitos deles já estão sumulados, o juiz precisa julgar. Alguém entra com ação pedindo direito de greve. Ora, já está sumulado no STJ, em jurisprudência recorrente do STF, que determinadas categorias não têm direito à greve. Por exemplo, policial. Ora, policial pede direito à greve. O juiz vai julgar, olha, incita a parte contrária. Vamos ouvir a parte contrária, vamos ver o que eu posso fazer no processo. Celeridade processual, zero. O que é que o juiz tem a dizer? Vou julgar à luz da inteligência da súmula ou das decisões com efeito vinculante e diz, julga o mérito e diz, vou rejeitar porque está sumulado. O pedido é contrário a uma súmula. Se o pedido estiver embasado em uma súmula, mesmo assim abre para outra parte para verificar se está dentro ou não, se ela está cometendo aquele ato ou não. Mas na hora que ele faz um pedido que é contrário a uma súmula, de plano o juiz já sabe, princípio da celeridade, da razoabilidade, o juiz manda logo extinguir o processo com resolução do mérito. Vamos voltar agora lá. Houve o juiz de admissibilidade. Está tudo ok. Ora, se há tudo em conformidade, se não há nenhum vício, o juiz vai designar a audiência e mandar citar o réu. E olha que diversas vezes nós falamos, para haver relação jurídica é necessário haver citação. Sem citação, eu não consigo formar relação jurídica porque o réu desconhece o processo. E o réu, inclusive, não pode nem fazer uma proposta de acordo aqui com o autor porque ele não está no processo. O réu não fala no processo. O que é citação? Citação é o meio pelo qual o réu, o executado, é o réu de uma execução, ou terceiro interessado que vai intervir no processo, como chamado, nomeado, eles são citados. O nomeado está vindo para o processo porque o nomeante, que é um réu no processo, está querendo formar o litisconsórcio. Então eles serão citados, vão compor o polo passivo. Esse terceiro interessado é o terceiro interessado que vai compor o polo passivo. Tem que ser citado? Tem, réu. Ele serve para o réu. E temos que entender que citação não é a mesma coisa que intimação. Porque a primeira vez no processo, desconhece a primeira vez, eu chamo, mando um convitezinho através de citação. Se já conhece, o juiz só vai intimar. Intima as partes para oferecer as alegações finais. Intima as partes para comparecer à audiência de instrução. Porque o início, quando a parte protocola, ela já sai intimada da audiência. Por que sai intimada? Porque ela tem ciência, ela que está fazendo a ação. Ela não precisa ser em momento nenhum citado. Aí o réu não tem ciência, então ele tem que ser dado a ele a ciência. Por isso ele é citado. Citado para compor o polo passivo, para que ele apresente contestação, se desejar, porque a contestação ela não é obrigatória, ela é facultativa. Artigo 239, é bem claro, aquilo do artigo 240, a citação válida torna litigiosa a coisa. Para que um processo torne-se válido, é necessário a citação. O processo só será válido se houver a citação. Jamais a citação vai ser dispensável.
ela vai ser sempre indispensável. E como começam os prazos através da citação? Olha só. A citação, de acordo com o artigo 246, ela diz que ela pode ser pelo correio, por oficial de justiça, por escrivão ou chefe de secretaria, ou por edital, ou por meio eletrônico, que é o mais comum hoje, são os processos eletrônicos. Quando há um e-mail, por exemplo. Então, a citação é feita, quando ela é feita pelo correio, quando começa a contagem do prazo, via de regra, da juntada. De quê? Da citação nos autos. Não é no momento que a pessoa foi citada, aqui está dizendo que é da juntada aos autos, do aviso de recebimento, quando essa citação for por correio. Quando for por oficial de justiça, juntada novamente da citação, onde? Nos autos. Quando for por escrivão, quando é que acontece a citação por escrivão? É quando a pessoa comparece pessoalmente a uma vara e diz: olha, eu não fui intimado, mas estou sabendo que existe uma ação contra mim. Então o escrivão ou o chefe de secretaria vai dizer para a pessoa: por favor, veja seus documentos, eu dar uma olhada aqui. Aí vai lá, consulta, verificou, já volta com uma citação. E essa citação, ela é juntada aos autos. Então, a partir do momento que houve a citação na secretaria pelo escrivão, começa a contagem do prazo, porque imediatamente já vai juntar, já está na secretaria, não precisa vir do correio ou oficial devolver dentro da secretaria. Foi feito por alguém que já está na secretaria, dali mesmo ele cita e já junta os autos. Por isso que é no momento que ele é citado. Por edital, aí depende, vai ter que ser a data da fixação, a data para depois começar a contagem dos prazos. O juiz pode dizer, fica fixado por 10 dias ou 30 dias, e depois daquele prazo de fixação, para tomar ciência, dependendo da situação. E essa decisão é um prazo judicial, ou seja, o juiz que vai determinar quanto tempo que ele vai dar. Aí começa a citação, a intimação por edital. Isso aí, tem muitas situações que vai alterar aí. Por meio eletrônico, se é citação, intimação por e-mail, no momento que houver visualização. Os processos podem ser suspensos, sim, quando tiver alguma coisa, morte da parte, por exemplo, tem que esperar os interessados entrar com a sucessão. Ou se as partes pedirem em juízo e houver essa possibilidade, o juiz vai conceder, suspendo o processo pelo prazo de 30 dias, 120 dias, para que as partes tentem negociar fora, estão fazendo a negociação por fora. Então as partes pedem a suspensão. A arguição de impedimento ou suspeição, isso suspende automaticamente até que seja tirada esse incidente processual. E quando houver um incidente, sempre há necessidade de suspender o processo até. Por motivo de força maior, o prédio tiver sem energia, a internet não funcionou bem nos processos eletrônicos, tiver um problema dentro do prédio mesmo, força maior, como enchente, ou caso fortuito também, queimar alguma coisa, incendiar, isso suspenderá os processos, porque ninguém tem como protocolar nada. Então, houver um impedimento de dar um rito ao prosseguimento do processo, eles serão, observa o termo, suspenso. Suspende, quer dizer que vai recomeçar da onde parou. Durante o período de suspensão, não se praticar ato. Está suspenso, tem um impedimento, não vai se praticar ato. E quando é que se dá a extinção do processo? Extinção do processo, via de regra, se dá por sentença. Quando eu falo do artigo 316, eu estou falando de sentença final. Terminou a fase de conhecimento, começou a fase de execução ou cumprimento de sentença, e após daí o juiz termina o processo com uma sentença final. E
de acordo com o artigo 203, que nós já falamos e antecipamos antes, o que é sentença que extingue os processos? É essa da fase cognitiva. Olha só. Sentença é o pronunciamento jurisdicional pelo meio do qual o magistrado, aí nesse caso aqui, monocrático. Sempre sentenças serão monocráticas. Com fundamento no artigo 485, sem resolução do mérito. 487, sentença com resolução do mérito. Ele vai por fim a fase cognitiva, aquela fase inicial do procedimento, a fase inicial do conhecimento, porque terminou, lembrando, ele põe fim na fase do primeiro grau, começa o segundo grau com uma apelação, começa o terceiro grau com o RESP, via de regra, vamos botar a regra geral, procedimento comum, começa com o RESP, começa o grau especial com o RE, e saindo uma decisão em grau especial, não tem recurso, não cabe recurso, decisões do STF. Então começa a fase de cumprimento de sentença. Eu não terminou um processo. Depois, na fase de cumprimento de sentença, havendo adjudicação, havendo a quitação daquilo que foi acordado ou a quitação daquilo que foi sentenciado, não tendo mais o que se cobrar, se dá uma sentença final extinguindo o processo, porque não há mais, já foi todo resolvido. Então nós temos 485, sentença sem resolução do mérito, e 487, sentença com resolução do mérito.